AVC, né? Essa é uma fase muito importante. Então, você teve o diagnóstico, o paciente suspeitou, ele procura imediatamente, né, o atendimento médico para poder tomar aquelas medidas de evitar a progressão dessa sequela, né? Então, aquele AVC isquêmico, ele pode ir infartando outras áreas, né? Então, quanto antes agir, melhor, então evita, diminui. E depois, ainda naquelas primeiras semanas e no primeiro mês, naqueles primeiros meses, ele tem também aquela alteração aguda, onde quanto mais rápido você agir, menor a sequela crônica, né? Então, é um momento extremamente importante de agir. E tem dor? Exatamente, isso aí é uma curiosidade. Eu acho que quando você pergunta, poucas pessoas vão pensar em AVC e vão pensar dor, né? Não é uma coisa que está totalmente ligada. 30% das pessoas que sofreram AVC, né, e tiveram alguma sequela, elas sofrem de dor. E quais são essas dores? Algumas mais comuns, dor de cabeça. Então, aquelas áreas podem dar semelhante a uma dor de cabeça tensional, sabe? Aquela dor de cabeça que você tá lá, tá incomodando, né? E tem algumas síndromes mais complexas, mais difíceis de tratar. Tem uma dor que pode ser uma dor central. Então, essa nossa área aqui do cérebro, ela pode emitir sinais de dor. E é uma dor que o paciente tem uma sensibilidade extrema do local, tátil, né? A gente chama de alodínia. Então, tocou alguma coisa, o paciente sente dor. Ele sente uma dor que não era para ele sentir. Então, toques que normalmente não causam dor, eles vão causar dor. Roupa, lençol... Nossa, o toque mínimo, exatamente, né? mínimo. E é algo que às vezes a pessoa nem associa a ter tido um AVC. Então, a gente chama dor central, sequela, né, consequência de um AVC. Existe umas dores, que é uma dor, chama síndrome da dor complexa regional. Alguma área que foi atingida pelo AVC, ela começa a apresentar sintomas estranhos. Por exemplo, esquenta, esfria, sua. É como se tivesse uma alteração no sistema simpático. O sistema simpático é aquele de defesa. Quando você está tendo alguma, o que a gente dá o exemplo do que são sintomas, você está sofrendo algum ataque, o que você fica? Você sua, você faz. Então, ele começa a agir. Suor, sudorese, esfria o membro e o paciente começa a ter algumas alterações estranhas, digamos assim, né? Pode inchar, pode ter perda da vasculatura, né? Então fica aquele pálido, aquele membro pálido. E isso de uma forma diferente, não é assim, todo dia de manhã não. Você pode ter no momento, 2 dias, você pode ter 3 dias, você pode ter todo dia. São tipos de dores neuropáticas que a gente já até conversou por aqui, dores de nervos, né? Existe também a dor da espasticidade, aquilo que a gente falou. Essa contratura acaba às vezes encurtando alguns tendões, modificando a postura. Eu estava até perguntando para o Júlio, porque tem uma luxação, às vezes, de ombro, aquele paciente que fica com o ombro caído, exatamente. Aí o Júlio está falando, nossa, mas é porque a gente tem muita alteração de postural, né, depois da sequela. Então, você tem aquela dor muscular e a dor da espasticidade, relacionada mesmo a esta espasticidade, né?